Pois cá vamos nós, em 6 de fevereiro, vendo coisas, deplorando coisas, identificando verdadeiras barbaridades que andam por aí. Pois deixa eu convidar vocês para o seguinte. Por exemplo, esses 2 últimos dias, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, foram de um calor avassalador. Em determinados lugares aqui do Rio Grande do Sul beirou os 44 graus centígrados, coisa nunca vista. E tem gente que nega as mudanças climáticas e nega mesmo. Um deles é o Trump, nega. Mas eu não preciso ir nos Estados Unidos e nem assistir o noticiário internacional e tal, para ver que essas coisas acontecem aqui do nosso lado, na nossa volta, pessoas dos nossos cotidianos. Quando o Trump vem e diz que pretende fazer de Gaza a Riviera do Oriente Médio, uma barbaridade, um troço assim, de uma estupidez, de uma ausência de empatia inaudita, né? Naquele lugar que hoje se transformou em escombros. Ali morreram 50 mil pessoas, e a maioria delas, mulheres, crianças, velhos, bombardeados. E aí o cara vem e diz assim, vamos fazer a Riviera. Não vou nem falar nas questões geopolíticas dos Estados Unidos tomar posse. Aí é outra conversa. Não, eu quero falar de quem está do nosso lado, de quem convive conosco. Porque colocados alguns pitacos, alguns temperos à base de bom senso e razoabilidade, nós vamos ver que tem gente na nossa volta que se conduz exatamente assim. Praticam barbaridades. E fazem essas barbaridades por uma ausência total de empatia. O que é empatia? Ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Está no nosso lado, está no nosso cotidiano, são as nossas relações. Estão aí. Mas nós achamos que, meu Deus do céu, o alaranjado está com problemas. Sim, o alaranjado está com problemas. Muitos problemas. Ele é um problema. O povo americano escolheu esse problema. Mas vejam, nos nossos grupos de WhatsApp, se não tem declarações muito parecidas, se não tem reações muito parecidas, se não existem declarações sobre o mundo muito parecidas. Aqui no Rio Grande do Sul, esses últimos dias, nós enfrentamos temperaturas terríveis. 44 graus lá na minha terra, lá em Quaraí. E tem gente que nega os fenômenos climáticos. O Copérnico, o Observatório do Clima Europeu, acaba de declarar que janeiro foi o ano mais quente da história da humanidade. E tem gente que nega, o Trump nega. Mas nos nossos grupos de WhatsApp tem gente que nega. Está aqui do nosso lado. Não precisa ir para os jornais. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque os Trump da vida só se criam porque tem gente que é assim do nosso lado. Eu vou aqui um grupo de WhatsApp que eu cheguei a participar, tá? Eu não participo de grupos de WhatsApp, a não ser os grupos de trabalho. Não participo mesmo. Mas por uma contingência da vida me botaram num grupo lá e até que o meu estômago aguentou, eu fiquei. Com o fenômeno das enchentes, lá pelas tantas, os meus parceiros de classe média começaram a dizer o seguinte, gente, precisamos nos cuidar, porque os pobres
virão ocupar as nossas casas. Eles estão em abrigos. E assim que as enchentes terminarem, não terão para onde voltar. Para onde eles irão? Virão para as nossas casas. Então nós vivemos um processo de ensimesmamento, achando que o mundo é aquilo que nós vivemos. Aliás, por uma outra expressão, que o mundo é tudo aquilo que nós não anulamos como realidade vivida. Porque essas pessoas sabem que ali na padaria tem um cara pedindo comida porque está com fome. Porque sabem que em Gaza, o Estado de Israel, não os judeus, o Estado de Israel, Netanyahu, matou 50 mil pessoas. Sabem, mas não o que eles procedem, como eles procedem, eles anulam a face da realidade que desconstitui as suas, aspas, convicções. E assim nós nos conduzimos, gente. Tem gente que só quer viver o lado bom da vida. O que é o lado bom da vida? Viver o presente, esgotar a sua capacidade de deleite, de realização de felicidade, como se a felicidade fosse uma constante capaz de ser atingida. Não, felicidade ela existe sim. É muito bom ser feliz, mas a felicidade, assim como a tristeza, são momentos que surgem, que aparecem. Eu sempre digo, cara, canso de fazer o que eu não gosto para poder fazer o que eu gosto. Só que tem gente que gosta de fazer o que gosta e terceiriza o que não gosta. Como se o terceiro tivesse a obrigação de assumir encargos para que este outro desfrute aquilo que entende ser o bom da vida. Volta para a grande política. É a mesma coisa. O que faz o seu Trump? Ele diz o que bem entende. É um idiota. Mas é um idiota cheio de estúpidos na volta. Então, ele diz que vai praticar aquilo que lhe dá prazer, do ponto de vista das suas próprias convicções, e terceiriza a desgraça. Manda os imigrantes para Guantánamo, persegue de casa em casa porque precisa de uma imagem. Diz que vai taxar todo mundo, volta atrás, volta para frente. Um fanfarrão, mas é um fanfarrão que produz consequências nas relações que ele mantém. Mais ou menos como nós procedemos pessoalmente nas nossas relações. Já diziam os velhos, o nome precede. Por que os velhos diziam isso? Porque quando os velhos viam determinadas pessoas, eles buscavam a história dessas pessoas e os modos com que essas pessoas se conduziam. Por exemplo, no caso americano, falou Trump, sabe quem é o cara. E os efeitos duradouros da prática trumpista está na aniquilação da credibilidade de um Estado frente a outros Estados. Assim, como nas nossas relações pessoais, aqueles que não cumprem palavra, aqueles que não cumprem compromissos, aqueles que não cumprem acordos, serão reconhecidos como aqueles que não cumprem palavra, acordo e compromisso. Portanto, numa tu até cai, mas já nas outras, a gente já se acautela. Então eu estou falando sobre isso para que nós possamos entender que as barbaridades que estão acontecendo no mundo, elas não estão longe de nós. Elas nascem, elas se realizam a partir das nossas práticas cotidianas. O discurso que organiza a conduta das pessoas tem um sentido político e existencial. O discurso nacionalista, por exemplo, ele organiza hordas de pessoas para cumprirem aquilo que eles acreditam que é ou deva ser o mundo. Eu vou voltar a falar sobre o discurso nacionalista. O discurso nacionalista, populista nacionalista, é gravíssimo, que é o que está campeando agora, com muita força.
Mas hoje eu vou encerrar pedindo assim, pense sobre o teu entorno e veja se tem coisa muito diferente do que está acontecendo lá pelas bandas de cima.